Maravilha. Glória a Deus, glória a Deus. Agora deu certo, pastor. Pronto. Agora deu certo e nós estamos ao vivo para todo o Brasil aí. Nós estamos aí entrando ao vivo agora nesse bate-papo, pastor Márcio do outro lado. Nós estamos aí, só estamos configurando a outra máquina aqui para poder... Pastor Márcio, o nosso carinho, nosso abraço, nosso muito bom dia, boa tarde, né? Porque eu já almocei, né? Eu já estou... Só regular aqui um pouquinho, pastor. Eu já estou aí, né, almoçado. E como que o pastor está aí? Nós estamos na fé. Estamos na fé, em contagem regressiva. Eu sempre gosto de refrisar e de falar que nós estamos na contagem regressiva do grande arrebatamento da igreja. Devemos não se preparar, já está preparado para receber o nosso noivo, né, Jesus Cristo. Nós estamos aqui no estado do Ceará fazendo uma obra missionária, como tem de ser feito, com o nosso pequeno e humilde ministério evangelizando as nações, Visão de Águia, Assembleia de Deus. Estamos proclamando o ano aceitável do nosso Deus. Deus está movendo as águas, meu nobre pastor Antônio, para a honra e para a glória dele, né? Que tudo é para ele e sempre será ele. Que ele cresça e que cada dia mais a gente venha diminuir, porque o nosso papel é servir uns aos outros, como diz as Escrituras Sagradas, né? Mas vamos nessa transmissão ao vivo aí para todo o nosso Brasil, todo o nosso estado. Quero mandar a graça e a paz do Senhor ao meu nobre, meu amigo, o pastor Márcio, aí também do estado do Paraná, né? Agora nosso pastor Antônio, e aos demais pastores amigos aí do estado do Paraná. Que Deus abençoe ao vivo para todo o Brasil. Eu quero dizer para os nossos irmãos pastores do estado do Paraná e de outros estados que também você pode entrar nessa live abençoada ao vivo e participar desse debate abençoado, que é falando acerca da vida de Jesus. Isso é muito bom. Então você pode participar. Meu abraço a todos os pastores aí do estado do Paraná e das cidades vizinhas aí do estado do Paraná e de outros estados do Brasil e também fora do Brasil, né? Tem muitos pastores na África, em Angola, Portugal, França, Canadá, Estados Unidos, muitos pastores amigos meus que temos espalhado, fazendo a obra de Deus. Quero mandar a graça e a paz, que Deus abençoe cada família, meu nobre pastor Antônio. Pastor Márcio, é um prazer ter o senhor conosco aqui, né? E como nós já tínhamos conversado, eu acho que nós estamos vivendo aí dias difíceis, né? Em torno, esse ano de 2020, ele está sendo um ano difícil, né? No âmbito, assim, de todas as formas, né? E a gente tem visto que está havendo uma grande colheita, né? Uma grande colheita, e nós gostaria, juntamente com o senhor, né? Se tem mais alguns pastores que vão entrar, mais algumas pessoas, você que está aí, você pode
deixar a sua opinião aí para nós, né? Nós estamos ao vivo neste momento. Nós vamos falar um pouco da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Nós vamos estar aí conversando, e você que está aí, meu amigo, minha amiga, aí, né? Você que está aí, e talvez você tenha alguma dúvida, está aí o pastor Márcio Tavares, né? Que tem aí uma vasta conhecimento teológico, né? Bíblico também, lógico, né? E nós vamos estar conversando aí com o pastor Márcio, e ele vai estar explicando aí, porque tem muitas pessoas, pastor, que acham assim, Jesus não vai voltar agora não, as coisas, né? E a gente está vendo que os sinais, eles estão se abreviando, que os sinais estão acontecendo. Este ano de 2020 está sendo um ano de muita presença de Deus, né? Essa década de 2020, essa virada de década, está mostrando, né, para as pessoas que Jesus está próximo às portas, né, pastor Márcio? Sim, pastor Antônio, com certeza. Eu sempre gosto de reprisar, nós estamos, sempre digo isso e posso repetir várias vezes, nós estamos na contagem regressiva desse grande evento que vai acontecer. Talvez, pastor Antônio, muitos não estão dando ouvido para que nós estamos falando, anunciando a volta do bom mestre, anunciando a volta de Jesus Cristo, e tem muito dizendo, não, você tem que se preparar. Não, ao contrário. O crente que é crente, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus, em meio às suas falhas, em meio aos seus defeitos, ele já tem que estar preparado para ouvir o toque da trombeta. Deus prometeu, ele vai cumprir. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus Cristo virá, mas ele vem, como diz as escrituras sagradas, perdão, e ele vem como ladrão, né? Ele vem como ladrão. Então, todos estão nos assistindo agora por essa live, agora estão nos acompanhando. Meu filho, pega a minha Bíblia, por gentileza. Todos estão nos acompanhando por essa live, então todos podem também dar a sua participação dentro desta programação ao vivo para todo o Brasil, né? De que nós estamos aqui falando acerca da volta do Senhor. E eu quero trazer aqui para os amados irmãos, é um tema muito importante, a qual o nosso pastor Antônio falou sobre. O tema de hoje é a volta de Jesus. Eu queria que os amigos abrissem as suas Bíblias numa passagem bastante conhecida, aqui em Mateus, no capítulo 25, versículo 1, né? Nós vamos a parábola das 10 virgens, a epígrafe, a parábola das 10 virgens. E nós vamos indagar aqui um pouco, aqui, pastor Antônio, no primeiro versículo, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Versículo de número 2. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Versículo número 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, pastor Antônio. É nesse texto aqui que nós vamos hoje entrar, e nós pedimos a sua participação dentro dessa live, pastor Antônio, linha aberta.
Pode ser também, pastor, através do WhatsApp, né? As pessoas podem aí, né, mandar suas perguntas aí, as suas dúvidas. É importante a sua participação neste momento. Então, pastor Márcio agora vai estar aí falando um pouco da vinda de Jesus. Pastor Márcio, pode continuar. Então, meu pastor Antônio, são tantas coisas que nós podemos falar acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que... Pega a garrafinha daqui, papai. Nós sabemos que é uma coisa que está acontecendo. Porque Jesus disse que nos últimos dias ia acontecer tantas coisas, pastor Antônio, que apresenta a volta do bom mestre. Mas muito hoje, pastor Antônio e amigos, estão desapercebidos. Estão dormindo o sono da negligência. É bem verdade que não são todos, mas alguns estão se esquecendo de que Jesus vai voltar. Nós temos um exemplo de Mateus 25, a parábola das 10 virgens. E eu indaguei aqui alguns versículos. O versículo de número 3, que diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não levaram azeite consigo. Tem tantas pessoas dentro, isso não estou generalizando ministério nenhum. Eu estou falando acerca a nível mundial. Mas muitos estão deixando de buscar o azeite, de buscar a presença da glória de Deus. Muitos não estão tendo seus ouvidos sensíveis para ouvir a palavra, para ouvir a voz do nosso Jesus. Quando ele fala entre a Bíblia Sagrada, tem inúmeros versículos que falam acerca da volta de Jesus. Nós podemos ver que o mundo está num caos, vamos dizer assim, né? O mundo está num caos, mas assim mesmo tem gente que ainda não estão buscando a Deus, não estão fazendo o que tem de ser feito. Ora, amados, tem muita gente que às vezes ignora. Jesus disse que nós devemos pregar e anunciar a verdade, doa em quem doer. João Batista, quando estava lá no deserto, ele estava fazendo o que tinha de ser feito em pregar a verdade da palavra do bom mestre. Quando ele anunciava o evangelho de nosso Jesus, e quando ele começou a batizar, e quando ele começou a falar de Jesus, a qual ele fala: vem um que é poderoso, pois a qual não sou digno nem desatar a sandália dos seus pés. Tem tanta gente que não busca mais a frieza espiritual tomou de conta. Tem muita gente que a frieza espiritual já não deixa mais a buscar a presença de Deus, nem ler as escrituras sagradas. O manual do crente, pastor Antônio, ouvintes, é a Bíblia Sagrada. Não adianta ter tanto conhecimento teológico, não adianta ter tanta filosofia humana, saber falar bonito, ou ter uma boa oratória e uma pregação, ou um esforço muito bem elaborado. Não, se não tem a presença de Deus, nada adianta. Jesus disse
crescei na graça, mas também cresci no conhecimento. Hoje, a maioria estão crescendo mais no conhecimento do que na graça. Outros estão crescendo mais na graça do que o conhecimento. Ou seja, uma coisa sobe e a outra desce. Mas seria bom que todos crescessem a nível igual, na graça e no conhecimento. Um não fosse maior do que o outro não, que fosse igual, vá crescendo igual, porque quando o crente, ele cresce na graça, também ele cresce no conhecimento. O camarada, para ter o conhecimento, ele tem que primeiro pedir sabedoria a Deus, amados. Tem que ter tudo em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. Mas na realidade, quando nós buscamos a presença de Jesus, nós estamos fazendo como aquelas virgens. 5 delas estavam buscando a presença da glória de Deus. 5 estavam se aproximando mais de Deus. 5 estavam fazendo de acordo à vontade de Deus. Mas 5 estava levando totalmente pelo outro caminho, não estava acreditando que o noivo ia voltar, não estava acreditando que mais cedo ou mais tarde ele viria, enquanto aquelas virgens prudentes estavam chorando, estavam se humilhando, estavam ouvindo a voz de Deus, estavam fazendo dentro da vontade de Deus, é ter azeite. O azeite na nossa vida não pode faltar. O azeite, a graça, a presença, a glória de Deus não pode faltar. Agora imagine, pastor Antônio, há quantos crentes, há uma colheita que Jesus vai fazer, porque a Bíblia diz que são muitos chamados, pastor Antônio, mas poucos serão os escolhidos. Poucos serão aqueles que vão se sentar na mesa do rei, que vão participar daquele grande banquete, ou em outras palavras, daquela... Oh, meu Deus do céu, já sinto a presença de Deus só eu falar dessa grande festa, pastor Antônio, que vai acontecer a grande ceia, meu Deus do céu, e quem vai estar naquela ceia? Mas muitos estão mais preocupados, pastor, com as coisas ainda dessa terra. Pastor Antônio, linha aberta para as suas palavras também, dentro desse tema. Tudo isso, pastor, que o senhor tem falado e tem colocado sobre a parábola das 10 virgens, né? E é importante a gente até salientar aí aos ouvintes, aos amigos aí, aqueles que vão estar vendo depois, né? Lógico, vão estar aí revendo esse bate-papo. E a gente tem visto o esfriamento espiritual. A gente pode ver que as pessoas... Vou baixar um retorno aqui. A gente pode ver até que existe um esfriamento muito grande, né, da igreja, do povo, né, porque hoje as pessoas elas acham que a igreja é aquele salão, aquele templo, mas ali é o lugar onde a gente vai ter comunhão com os irmãos. Igreja somos eu, é o pastor, os membros, as ovelhas, somos igreja. E a gente tem visto aí muitas situações aí que desagrada. E eu estava vendo esses dias, e até estava falando que aquela qualificação ali em Apocalipse, que fala daqueles que ficarão de fora, e nós, como pastores, temos a obrigação de alertar, de proclamar o reino de Deus, né? A primeira qualificação que eu vejo ali, pastor, e depois eu gostaria que o senhor continuasse, é que ficarão de fora os cães. O primeiro que vai ficar de fora são os pastores, que hoje a gente vê que realmente estão preocupados em ganhar dinheiro, em tirar a lã da ovelha,
mas não estão preocupados em pregar contra o pecado, né? Em falar sobre o pecado. Isso a gente tem visto, né? Porque hoje, eu não sei, mas aqui, principalmente, não tem nada a ver isso. Isso não tem nada a ver. Mas quando a gente entra para a Bíblia, a gente vê ali em Deuteronômio 28, que fala assim: se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus e obedecer a todos os seus estatutos ou mandamentos ou decreto, que hoje eu vos ordeno e vos prescrevo, todas essas bênçãos te seguirão e acompanharão. Então, a Bíblia, ela é uma lei, é um manual, onde há todos os decretos, tudo aquilo que precisa. E hoje a gente tem visto aí, eu não posso falar isso porque senão eu perco. Eu não posso. Mas hoje o que está faltando nesses últimos dias é pessoas que se levantem para pregar, para falar a autenticidade desse evangelho, pregar contra o pecado, contra a murmuração, contra o divórcio, né? Que hoje a gente tem visto sido assim, lamentavelmente, podemos dizer, no meio cristão aumentando cada dia mais. Não é isso, pastor Márcio? Sim, pastor Antônio e amados amigos que nos acompanham, Deus abençoe a todos. Voltando sobre o arrebatamento da igreja. 5 das prudentes. As prudentes estavam buscando a presença e a glória de Deus. Estavam insistindo na perseverança. Hoje em dia, ninguém quer mais buscar a Deus, ninguém quer mais ler as Escrituras Sagradas. Eu sempre digo e volto a repetir que cada pastor receba nessa tarde meu abraço, meu carinho a todos os pastores que nos acompanham através dessa pequena transmissão ao vivo. Quando a Bíblia diz todos, ele está se referindo que nenhum pastor ficará de fora do acerto de conta naquele grande dia. Por quê? Porque quando Deus ele dá um ministério nas mãos de um pastor, ele dá um rebanho para cuidar, é para que você venha apacentar, orientar, guiá-los, servir. Porque o pastor não é só para pastor, não é só para pastorear, também é para servir. O pastor, se a gente for analisar, ele é tudo dentro da igreja. Em primeiro lugar, que a Bíblia nos dá o direito que todos nós somos cooperadores da obra de Deus. Em segundo lugar, o pastor é um sacerdote. Em terceiro lugar, o pastor é o anjo da igreja. Em quarto lugar, o pastor, ele serve a igreja. E em quinto lugar, o pastor é o orientador. É aquele que cuida das feridas de algumas ovelhas que estão feridas. O pastor é aquele que vai nas favelas, nas vielas e prega a palavra para o povo, que transmite as verdades. Se a gente for analisar hoje, meu nobre pastor Antônio, quantas pessoas estão descendo, eu sei que muitos, me perdoem, não gostam de ouvir esta palavra, mas é uma realidade.
Mas quantas pessoas hoje estão descendo a sepultura e entrando pelos portais do inferno? Há quantas pessoas hoje estão sendo iludidas por palavras ou por filosofias humanas? Estão se embaraçando com as coisas desse mundo. Jesus disse: aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Hoje tem crente que está dentro da igreja, mas está na academia. Tem crente que está dentro da igreja, mas que veste um short curto. Tem crente que está dentro da igreja, mas é falando mal do seu irmão. Tem crente que está dentro da igreja, mas é fofocando, é torcendo para ver a queda do outro. Tem gente que está dentro da igreja, mas nem faz nada e nem quer deixar aqueles que estão dentro da casa do Senhor fazer. Eu comparo esses tipos de pessoas, pastor Antônio, como diz aqui a Bíblia Sagrada. 5 eram prudentes, 5 loucas. As loucas, elas não levavam azeite. E a quantas pessoas não têm mais a graça, a glória de Deus, a presença de Deus, o Icabô saiu da vida do ser humano, saiu da presença, o Espírito de Deus saiu da vida dessas pessoas. Então vai acontecer o quê? Vai acontecer, ontem, o nosso amado pastor Antônio, ele trouxe uma mensagem abençoada acerca da grande colheita. E a colheita é a última que Deus vai fazer, que nós podemos trazer para nós, que será a separação entre aqueles que servem a Deus e o que não serve a Deus. Aí você pergunta: pastor Márcio, qual é a diferença? Porque todos nós somos iguais. Mas qual é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve? Deixa eu te dizer, amados ouvintes, o que não serve a Deus, ele se inclina para as coisas da carne. O que não serve a Deus, ele não obedece o seu pastor. O que não serve a Deus, ele não está nos cultos de doutrina. O que não serve a Deus, mesmo a ele desceu as águas, mas ele não ceia. O que não serve a Deus, ele não empresta os seus ouvidos para o Espírito Santo falar com ele. Aquele que não serve a Deus, ele não quer saber de Bíblia, ele não quer saber de comunhão com Deus, ele não quer saber de nada da igreja, ele vai apenas por influência ou porque gosta de ir, mas ele não tem compromisso nenhum com a eternidade. E é aí, pastor Antônio, que entra esta palavra. Ele não tem azeite, ele não se preocupa. Ele vai se preocupar. Oh, glória a Jesus, meu Deus, se os crentes, a maioria, estudasse a inerrante palavra do Senhor Jesus, em meio às suas falhas, fraquezas, lutas, obstáculos, mas ele continuaria levando a sua cruz. Ele continuaria buscando azeite para a sua lâmpada, para a sua vasilha. Ele continuaria se humilhando, descendo a olaria. Ele continuaria obedecendo o pastor Antônio, amados ouvintes, obedecendo o pastor da sua igreja, aquele que está debaixo de uma autoridade. Mas não, ele não quer nada disso, pastor Antônio. Ele não quer mais obedecer o pastor. Ele quer levar a vida da maneira que bem entender. Ele quer levar a vida da maneira que quer. Ora, deixa eu falar uma coisa: colocar a Bíblia de um baixo de um braço é muito fácil. Vestir uma blusa de manga comprida é muito fácil. Colocar uma calça de crente é muito fácil. Colocar um sapato social, uma gravata, um terno é muito fácil. O que não é fácil é você, em meio à sua fraqueza, em meio à sua luta, é renunciar às coisas desse mundo para você adquirir a sua salvação e não ficar como aquelas virgens que o noivo veio e não tinha azeite e ficaram de fora.
E é o que vai acontecer, pastor Antônio, que muitos vão dizer, Senhor, eu preguei a tua palavra. Senhor, eu fiz tudo isso, mas falta alguma coisa. Ô, glória, falta alguma coisa. Eu quero dizer para os meus amados irmãos, amigos e ouvintes, eu não sou melhor do que você. Eu tenho fraquezas, eu tenho falhas, eu tenho defeito. Mas uma coisa que eu coloquei dentro de mim quando eu aceitei a Cristo, eu tenho que melhorar todos os dias, porque Deus me escolheu no ventre da minha mãe, foi para fazer a diferença, não para participar do banquete e nem para se sentar na mesa de Jezabel. Pronto. E tem muitos, pastor Antônio, que estão se sentando na mesa de Jezabel. Ah, Deus exatamente. Só quer coração. Ah, Deus só quer, Deus não é figurino. O que diz em Pedro, capítulo 3, 1 Pedro 3, versículo 15, se não me falha a minha memória, diz assim, que vós sedes santo em toda a vossa maneira de viver. A minha santidade não é para mim. A minha santidade, ela é relativa para me mostrar o meu Deus, aquele que habita no templo. A Bíblia diz que somos templo e morada do Espírito Santo. A minha santidade não consiste nas vestes que eu visto, não. A minha santidade é para com Deus. Mas eu tenho, enquanto Deus está me dando fôlego de vida, eu tenho que andar nessa terra como luz que brilha. Eu tenho que andar como um verdadeiro cristão. Hoje ninguém sabe mais quem é crente, quem serve a Deus e quem não é. Está uma verdadeira bagunça dentro da nossa igreja. É por isso que Deus está indignado. É por isso que hoje Deus está balançando a figueira e vai continuar a balançar. Ou que queira você do outro lado aceitar ou não. Deus quer levantar uma igreja que busque. Deus quer levantar uma igreja que o adore. Deus quer levantar uma igreja que se preocupe com a vida espiritual e com a vida espiritual daqueles que estão lá fora. Deus quer levantar uma geração de pastores, não para ganhar dinheiro, mas que sejam os verdadeiros ganhadores de alma, porque a igreja ela não está cheia, ela está inchada, pastor. É verdade. Pastor, eu estava aqui agora... Ela está inchada, ela não está sadia, ela está inchada, porque o povo não prega. Ah, se eu pregar a verdade, eu vou perder um empresário que dá uns 5 mil de dízimo, outro que dá 10, outro que dá 30. Meu Deus do céu, e a ira de Deus continua se acendendo todos os dias. Ei, deixa eu falar uma coisa, a figueira, o Senhor ainda não tirou a mão, não parou de balançar. A figueira vai continuar balançando. Agora eu pergunto, a igreja tem que levantar um altar de oração dentro da sua casa para com a sua família. Vidas estão sendo destruídas, casamentos evangélicos estão se separando, porque o diabo está separando muitos lares, jogando muitos filhos na droga, na prostituição, no adultério, na lascívia, no engano, mas prega a verdade. Desculpe a minha forma de falar. Desculpe a minha expressão. Mas levanta a bunda dessa cadeira aí do teu gabinete. E vai nas favelas. E vai nas vielas. E prega que Jesus o ama, Jesus salva, Jesus liberta. Porque você fica atrás da sua escrivania, no seu gabinete. Você manda os outros, mas você mesmo não vai. Você manda o seu obreiro, mas você não vai. Você manda as irmãs, mas você não vai. Deus, amados irmãos pastores, Deus está falando, ei pastor, acorda. Cada pastor vai prestar conta pelas almas. E o céu só entra, escute bem, olha para cá. O céu só entra aos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Queira você me chamar de quadrado, queira você me chamar de santarrão, mas eu vou pela minha palavra, pela Bíblia do Senhor, pela palavra, pelo manual, pelo que está na minha mão, a palavra.
A palavra que vem e que vai, que transforma. A palavra que edifica. A palavra que levanta. Jesus está voltando. Olha o que diz na parábola das 10 virgens. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui agora, pastor Antônio, porque eu sei que ele vai voltar. Eu sei que ele vai voltar. Oh, glória! E quando os pastores não estão dando conta disso, estão pregando o evangelho, me perdoe eu falar, mas eu falo, me perdoe eu dizer, mas eu digo, muitos estão pregando o evangelho, Maria vai com os outros. Ei, Jesus não quer esse evangelho não, Jesus quer dizer esse verdadeiro evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu, Senhor, vos aliviarei. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê que Jesus salva, liberta, transforma, será condenado. Mas aquele que não foi achado seu nome escrito no livro da vida não tem perdão. Como diz o Apocalipse, não tem perdão. Deus não quer saber. Deus quer saber de vidas. Deus quer saber de alma. Deus quer saber que o nome dele tem que ser anunciado. Pastor Antônio. E tudo isso que o pastor Márcio Tavares está dizendo é uma realidade. Eu estava vendo aqui, pastor, agora, em Lucas 21, 11, tanto na Bíblia King James ou como na Bíblia João Ferreira Almeida atualizada, está dizendo, versículo 21, 11, e diz: e haverá em muitos lugares, olha só, haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, falta de alimento, e então sucederão eventos terríveis, surgirão poderosos fenômenos celestes. Agora, na João Ferreira de Almeida atualizada, diz assim: e haverá em vários lugares grandes terremotos, peste, fome, haverá coisas espantosas e grandiosas no céu. Então, se nós olharmos epidemia, nós estamos vivendo a epidemia do Covid-19, né? Horríveis, devastadora. E então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos na Terra. Tudo isso já é um anúncio de que Jesus está voltando. E ele deixou bem claro a parábola das 10 virgens, como o pastor Márcio Tavares colocou, 5 prudentes e 5 nécias. O interessante é que as 5 eram iguais, né, pastor? As 5 tinham a mesma aparência. A única diferença aí da nécia para as que não eram nécias é que as que não eram nécia levaram azeite e as que eram nécia não levaram azeite. E hoje nós estamos vivendo isso. As pessoas, elas estão perdendo a essência desse verdadeiro evangelho, né? Então, a gente vê, eu até estava comentando esses dias, pastor Márcio, que a gente vê que quando uma pessoa aí, um artista do mundo, mesmo qualquer tipo de life, atinge aí uma visualização enorme, mas quando você entra para falar do evangelho, quando você entra para falar de Jesus, parece que as pessoas não têm gosto para Jesus. Eu imagino Marta e Maria ali, quando Jesus passa na casa de Marta, né, se hospeda na casa de Marta e Maria, e quando Jesus chega ali, Maria, ela corre e senta aos pés de Jesus para ouvir a palavra. E aí a Marta, ela fica preocupada, né, porque quem sabe Jesus chegou agora na hora do almoço, né, são 13 horas e 9 minutos, Jesus chegou lá para o meio-dia, e talvez a pia estava lotada de louça, né, pastor Márcio? Vamos fazer uma analogia. E a Maria correu e sentou para ouvir, como
ter pessoas que talvez vão parar para ouvir o que a gente está falando de Jesus, né? E a Marta ficou incomodada com aquilo. Aquilo incomodou a Marta. A Marta ficou, quem sabe no seu pensamento, poxa, mas essa mulher podia trabalhar comigo depois. A ponto de ela ir até Jesus, né? A ponto de ela ir até Jesus e dizer, Senhor, mande que minha irmã vai me ajudar. E Jesus dá uma palavra para ela, diz, Marta, Marta, porque andas tão afadigada, ansiosa, né? Maria escolheu a melhor parte e essa não será tirada. Então a gente vê hoje, pastor Márcio, que as pessoas, elas têm uma religiosidade, mas elas não querem Jesus, porque Jesus não tem boniteza, Jesus não tem aparência, Jesus não traz assim motivação. Jesus, ele traz a salvação. Então a gente está vendo esses momentos, eu penso da seguinte forma, e se tiver alguém, a gente aceita a opinião, que tudo isso que está acontecendo hoje no nosso meio, a pandemia, a gente está vendo já fome, desemprego, tudo isso, é um arroxo de Deus para chacoalhar a figueira, pastor, porque do jeito que estava vindo, estava muito fácil, né? Estava muito fácil, né? Eu costumo dizer, pastor Márcio, porque a gente viveu praticamente quase 10 anos no campo de missões, e a gente sabe, o pastor desde 2015 vem acompanhando, né? A gente já tem assim uma amizade muito forte, né? E a gente sabe que estava prevalecendo a lei do mais forte, o mais fraco sempre ficava para trás. E a gente tem visto isso acontecer, e hoje a gente está vendo que está faltando interesse das pessoas. As pessoas têm uma religião, as pessoas elas têm uma credencial. Eu pertenço ao rol de membro de tal denominação, de tal placa, mas não é questão de você, meu amigo, de você, minha amiga, de você que está aí do outro lado da telinha, não é essa questão. Você tem que ser amigo de Jesus, você tem que conhecer Jesus. Amigo é diferente de conhecer. Conhecer, por exemplo, pastor Márcio, alguém pode chegar na minha casa e perguntar para mim, onde mora o seu João? Eu vou dizer, olha, eu conheço o seu João, mas aonde ele mora eu não sei. Mas se alguém chega para mim e perguntar onde mora o pastor José, eu vou dizer, olha, ele mora no bairro tal, na rua tal, na casa tal. Por quê? Porque ele é meu amigo, eu tenho intimidade com ele, eu sei onde ele mora, eu vou na casa. Então, hoje, o que está precisando hoje, né, é você ser amigo de Jesus. Ali Jesus está dizendo bem claro em João 14,6, dizendo assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não conhecer o caminho de Cristo. Jesus não está dizendo, meu amigo, minha amiga, que ele poderia ser um caminho. Olha, eu posso ser um caminho, mas existe outro. Não, ele disse, eu sou. Ele usou um verbo afirmativo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela vem amarga, pastor Márcio. A verdade não vem doce como a mentira. A mentira vem doce. É uma mentirinha, né? Não tem problema não, né? E hoje o que nós precisamos, querido, nós precisamos conhecer Jesus, conhecer esse Jesus. Querido, nós já estamos aí praticamente no término, o pastor Márcio vai estar orando, né? Nós vamos voltar com esse assunto ainda, né? Nós vamos voltar aí com esse assunto, né? Esse assunto vai ser bem longo, né? Mas já são 13 horas e 13 minutos e o pastor Márcio agora vai estar orando, né? Nós vamos estar fazendo uma oração, você que está aí desempregado, você que está aí com um espírito de depressão, né? Nessa oração, pastor Márcio, eu queria que o senhor orasse pelo pai de um amigo meu, Zé Luiz Polvani, né? Precisa muito das nossas orações, né? Ele está necessitado, sim, carente. E você também que está aí do outro lado, você que está aí, coloque aí um copo com água, né?
e nós vamos estar orando juntamente, o pastor Márcio vai estar levantando uma oração de clamor aí, para abençoar a sua vida. E no próximo programa, nós vamos continuar falando da volta de Jesus, né? Você pode deixar também aí, né, pois o pastor Márcio vai estar deixando o WhatsApp dele, tanto aqui no nosso Facebook, como também no nosso WhatsApp, nós vamos no final estar deixando também o nosso WhatsApp para você. Você pode estar mandando as perguntas, você está mandando dúvidas aí, que o pastor Márcio vai estar aí respondendo as suas dúvidas. E agora o pastor Márcio vai estar orando pela sua vida. Muito bem, amados ouvintes, amados irmãos e amigos em Cristo, pastores. Deus abençoe a você que nos acompanhou. Eu quero te convidar. Amanhã nós estaremos nesse mesmo horário, né? Esse mesmo horário, trazendo esse tema. Nós temos aqui no capítulo 1 do Mateus 25, até o versículo 46, nós temos muita coisa ainda a falar acerca da vinda de Jesus Cristo. Quero convidar também aos meus amados irmãos, pastores, teólogos, né, que também participe dessa live. Você será muito bem-vindo, porque nós estamos aqui para falar da vinda de Jesus. Não é para falar da vida de ninguém, não. É de Jesus, falar da vida de Jesus. E da sua vinda, que ele prometeu que vinha buscar a sua igreja, ele vem. Eu quero convidar você, doutorado, você que tem um conhecimento na área teológica, será muito bem-vindo na nossa live aqui. Amanhã nós vamos estar mais ou menos meio-dia, né, pastor Antônio? Meio-dia, a 1h, 1h30, estaremos aqui novamente dentro dessa programação aqui para a glória de Deus. Amém? Prepara o teu copo com água, prepara a tua fé, acredite, porque ainda eu acredito na marca do sangue do Cordeiro. Eu acredito que ainda tem remanescente na terra dos viventes. Não são todos que se sentam na mesa de Jezabel. Vamos procurar se sentar na mesa do nosso Deus. É momento de oração, é momento de nós falarmos com Deus nessa tarde. Senhor, nosso Deus, eterno, soberano Pai, te glorifico, meu Senhor, te exalto na tarde desse dia. Muito obrigado, Senhor. Pedimos, meu Deus, que o Senhor visite aqueles que estão enfermos. Meu Deus, cura, liberta, transforma. Ah, meu Senhor, é um tema que nós estamos falando acerca da tua vinda, que o Senhor prometeu de buscar a sua igreja. Nos dá sabedoria para nós falar para os nossos irmãos e amigos, tirar dúvida. Em primeiro lugar, nós queremos te pedir a teologia santa, que é a sabedoria do Senhor. Meu Deus, abençoa todos que vão ouvir depois essa live, que o Senhor fale profundamente no seu coração, pastor Antônio, seu ministério, e a todos os pastores do estado do Paraná e do Brasil e fora do Brasil também que nos acompanharam nessa live. Meu Senhor, como ministro da tua palavra, nós ministramos a cura, ministramos a vitória, ministramos paz, paciência e perseverança. Guarda nossas famílias, faz o milagre acontecer. É o que eu te peço. E que o Senhor unge o copo com água. Consagre, meu Senhor, esse copo com água que está sobre essa escrivania. Meu Deus, que aquele que beber esse copo com água, pelo sangue de Jesus, ele seja curado e fortalecido. Meu Deus, que as suas correntes sanguíneas volte a funcionar, o seu coração volte a bater mais forte e que haja uma restauração. Porque assim como um lenço de Pedro, de Paulo, se não me falha a memória, curava, meu Deus, por que um copo com água ungido e consagrado não pode curar? Porque é no teu nome que o milagre acontece através dessa pequena e humilde água. É o que eu te peço, ouve a nossa oração no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, amados ouvintes, que Deus abençoe ao pastor Antônio. E amanhã nós estaremos aqui ao meio-dia nessa live para a glória de Deus, trazendo esse grande tema, a volta
de Jesus Cristo. Deus abençoe, pastor Antônio, forte abraço, fica com Deus, fica todos na paz do Senhor. Amém, pastor Márcio, né? E antes de o senhor terminar, por gentileza, passe o seu WhatsApp para as pessoas que quiserem aí, tá mandando aí, né? Alguma pergunta, tirando alguma dúvida aí, o pastor Márcio deixando aí o seu WhatsApp. Pastor, o número do meu WhatsApp é o WhatsApp da minha esposa, não tem diferença, mas eu vou passar perguntas para os nossos amados irmãos, mandar suas perguntas, suas questões, suas dúvidas. É o 99039920. Me esqueci de botar o prefixo, a você aí que mora fora do Brasil, né? Aqui o nosso código do país é 55 e 8599039920. Vou repetir: 55, código do nosso país e do nosso estado. Aqui é 85 do Ceará, 999039920. Aí está o número do WhatsApp. Deus abençoe, pastor Antônio. Fica com Deus, fica na fé. Tamo junto para a glória de Deus. Amém. E com isso nós queremos agradecer a todos que estão aí juntamente conosco. E amanhã, a partir do meio-dia, nós estamos de volta aí juntamente com o pastor Márcio Tavares. Que Deus abençoe, um bom dia a todos e a paz de Cristo Jesus.